Olá, eu sou o Macorati e nesta aula eu vou mostrar como definir o relacionamento muitos para muitos usando o Entity Framework Core 5. O Entity Framework Core 5 é a nova versão do Entity Framework Core e está disponível junto com o NetSim. Para poder acompanhar o exemplo, você tem que instalar o NetCore SDK 5.0, você tem que usar a versão do Visual Studio Community 2019 a partir da versão 16.8.0 em diante e usar um banco de dados SQL Server. Eu estou usando o SQL Server Express 2017 e o SQL Server Management Studio 2017. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um projeto console no Visual Studio Community 2019 e nesse projeto nós vamos instalar os três pacotes do Entity Framework Core, o SQL Server, o Tools e o Design, todos na versão 5.0. A seguir, nós vamos criar no projeto uma pasta Models e definir um modelo de identidades bem simples. Nós vamos criar uma entidade usuário e uma entidade grupo, com as propriedades ID e nome. A ideia aqui é definir um relacionamento muitos para muitos entre usuário e grupo, onde um usuário pode estar em muitos grupos e um grupo pode conter muitos usuários. Para isso, nós temos que definir nas entidades o relacionamento para muitos. E nós fazemos isso incluindo uma propriedade de coleção usando a interface iCollection em cada entidade, de forma a expressar que um usuário contém uma coleção de grupos e que um grupo contém uma coleção de usuários. E para poder usar o Entity Framework Core, nós temos que criar o nosso arquivo de contexto, que herda de dbContext. Eu estou chamando esse arquivo de app-dbContext. Ele herda de dbContext e ele cria uma seção com o Entity Framework Core, permitindo rastrear e mapear as entidades. Aqui está o código do nosso arquivo de contexto. E aqui nesse arquivo eu estou criando uma seção com o Entity Framework Core através do dbContext. Estou mapeando as entidades para as tabelas que eu vou criar usando os dbsets aqui. Estou definindo o provedor, olha, do banco de dados SQL Server, definindo aqui use SQL Server, e aqui eu estou colocando a minha string de conexão, que o Entity Framework Core vai usar para saber qual é o nome do banco de dados que eu estou dando aqui e como ele vai criar o banco de dados. E aqui eu estou exibindo no console as consultas geradas pelo Entity Framework Core. Esse log2 aqui é um novo recurso que eu vou abordar em uma outra aula. Feito isso, nós já podemos aplicar um migrations usando os comandos add migration e dar um nome para migração e depois dando o comando update database. Então eu vou abrir aqui o projeto e aqui eu vou editar o nosso arquivo de projeto e aqui nós vamos confirmar, ó, eu estou usando o Net 5.0 e aqui ó, eu estou usando as versões do Entity Framework Core Design 5.0, Entity Framework Core SQL Server 5.0 e Entity Framework Core Tool. E eu vou mostrar aqui, ó, na pasta Models eu tenho a classe grupo, ó, ID nome com as propriedades e a propriedade de coleção mapeando para uma coleção de usuários. A mesma coisa para usuário, olha, ID nome, a propriedade de coleção mapeando para grupos. E aqui no arquivo de contexto que está na pasta data, eu tenho aqui a definição aqui, ó, do meu arquivo de contexto. Aqui eu estou criando a seção com o Entity Framework Core, estou mapeando para as tabelas usuários e grupos, as entidades usuário e grupo, e aqui no método onConfigure eu estou definindo o provedor que eu vou usar, a minha string de conexão do meu ambiente aqui. Então o banco de dados que ele vai criar vai se chamar EFCore5DB. E aqui eu estou usando um novo recurso do Entity Framework Core 5, que permite exibir no console as consultas geradas. Então, inicialmente, eu vou aplicar um Migrations. Então, para isso, eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, e vou vir aqui, ó, e vou limpar, e vou dar Add Migration, eu vou chamar de Inicial. Observe que aqui, ó, na minha solução, eu não tenho a pasta Migrations ainda, tá? Eu vou criar a migração, vou dar um Enter, ele vai buildar o projeto, buildou com sucesso, e olha aqui, ó, ele já gerou o script de migração, criou a classe inicial, que é o nome que eu dei para a migração. No método app, ele deu create table, ó, vai criar a tabela grupos, ID nome, criar a tabela usuários, ID nome. E olha agora aqui, ó, ele está criando uma tabela que ele está chamando de grupo usuário, onde ele está definindo, ó, grupos ID e usuários ID. Então essa aqui, ó, é aquela tabela de junção que nós tínhamos que criar nas versões anteriores. Agora o Entity Framework Core 5 faz isso automaticamente.
Então vamos dar o update database e ver o que ele vai fazer. Vamos voltar para a janela do console e vou dar update database. Ó, ele buildou com sucesso e está criando aqui, ó, o banco de dados e as tabelas. Então agora eu vou abrir o SQL Server Management Studio, olha. Então eu tenho aqui meus bancos de dados, vou mandar ele atualizar e olha aqui, ó, EF Core 5DB. Vamos ver as tabelas que ele gerou. Olha aqui, ó, tabela grupos, tabela usuários e a tabela grupo usuário. Vamos definir aqui um diagrama de relacionamento entre essas tabelas, ó. Vou mandar ele exibir. Olha aqui, ó, o relacionamento muitos para muitos definido aqui, ó, tabela usuários, tabela grupo, ID nome e tabela grupo usuário, grupos ID, usuário ID. Então agora nós não precisamos mais nos preocupar em ter que criar essa tabela de junção no nosso modelo de entidades. Por baixo do capô, o Entity Framework Core gera essa tabela de junção para nós. Então note que as minhas tabelas, ó, eu vou mandar ele exibir os dados, elas estão vazias, eu não incluí dado nenhuma nessa tabela, usuários e grupos, tá vendo? Olha, vou mandar selecionar, não tenho nenhum dado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no meu projeto, vou remover a pasta Migrations, vou vir aqui no meu banco de dados, vou fechar tudo que eu tenho aqui aberto, porque eu vou excluir esse banco de dados. Então eu vou vir aqui no banco de dados, no EF Core 5DB, e vou excluir esse banco de dados. Pronto, ele excluiu. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a geração do banco de dados, das tabelas, e vou popular as tabelas tudo via código. Então eu vou vir aqui, ó, nessa classe Program, onde eu vou definir o código, onde eu vou fazer a geração aqui do banco de dados das tabelas e vou popular as tabelas. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar um novo recurso do C#, que é o Disposable Asynchronous. Eu vou definir um using, vou definir um contexto que vai ser o meu contexto e vou dar um new appdb context, que é meu arquivo de contexto. Para isso funcionar, eu vou ter que definir aqui, ó, um método como assíncrono e ele não pode ser void, ele vai ser um task. Pronto. Então a seguir eu vou usar um comando para deletar o banco de dados se ele existir. Estou usando o meu contexto, foi criado a partir da minha classe de contexto. Ele vai deletar o banco de dados se ele existir. Aí eu vou ter que recriar esse banco de dados. Estou dando um comando para recriar. E agora eu vou definir os usuários. Vou popular a tabela com os usuários. Então, ó, eu estou criando um novo usuário Maria, com o nome Maria, Manuel, José e Ana. A seguir, eu vou definir os grupos. E nos grupos eu vou definir também alguns usuários. Por exemplo, olha aqui, ó, eu defini um grupo Filmes. Ó, o nome dele é Filmes e ele tem os usuários Maria, José e Ana. No grupo Receitas, eu tenho os usuários Maria e Ana. E no grupo Futebol, eu tenho o Manuel e o José. Então agora eu vou ter que incluir os usuários nas tabelas e persistir no banco de dados, né? Então eu vou usar o add range, estou dando os objetos e estou dando um save changes async. Então aqui eu vou incluir os usuários e grupos e persistir no banco de dados. E aí, por último, fazer uma consulta onde eu vou querer retornar os usuários que pertencem ao grupo Filmes, que no caso aqui vai ser Maria, José e Ana. Então eu estou indo em usuários, aonde o grupo foi igual ao Filmes, eu quero retornar os usuários. E aí para mim exibir, eu vou dar um console write line aqui apenas para a gente saber o que eu estou fazendo. E aí eu vou dar um for each, vou percorrer aqui, ó, o resultado da minha consulta, que vai conter os usuários do grupo Filmes e vou exibir o nome dos usuários. Então note que agora eu não tenho banco de dados, então eu vou deletar se existir, vou criar, vou incluir usuários, vou incluir os grupos e os seus usuários, vou persistir no banco de dados e nas tabelas, vou fazer uma consulta e vou exibir os usuários de um grupo. Então eu vou executar e nós vamos ver aqui no console o resultado. Olha só, vamos examinar aqui o que ele fez. Ó. Ele deu o comando create database, a seguir, ó, ele deu o comando create table grupos, depois ele deu o comando create table usuários e depois ele deu o comando, ó, create table grupo usuário, que é a tabela de junção que ele criou para nós. E finalmente aqui, ó, ele deu o select, onde ele está retornando os usuários do grupo Filmes, que é Maria, José e Ana. E se eu abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, o banco de dados F-Core 5DB, e eu verificar as tabelas, vamos ver os dados da tabela grupos. Olha aí, ó. Filmes, receitas, futebol, vamos ver usuários, Maria, Manuel, José e Ana, e grupo usuário, ele define o código do grupo e o código do usuário.
Assim, nas versões anteriores do Entity Framework Core, era necessário incluir uma entidade no modelo para representar a tabela de junção. E em seguida nós tínhamos que adicionar propriedades de navegação a um dos lados das relações muitos para muitos, que apontam para a entidade de junção. Com o Entity Framework Core 5, isso é abstraído do desenvolvedor. Então só nos resta dizer, bem-vindo Entity Framework Core 5.